O processo estava encerrado. Ellie ouviu as palavras finais como um eco distante. Você está livre. Assine aqui. A caneta esferográfica, pesada e estranha entre os dedos, arranhou o papel com um som áspero. Os movimentos antes tão naturais, agora pareciam mecânicos, como se os músculos tivessem esquecido como funcionar sem ordens. Não se preocupe, logo tudo volta ao normal, pensou, enquanto a tinta secava no documento que devolvia sua identidade, o direito de sorrir sem motivo, de olhar nos olhos das pessoas na rua, de carregar seus próprios papéis. Boa sorte formal soou quase como uma despedida compassiva, ou talvez fosse apenas desejo de que assim fosse. O portão de ferro bateu atrás dela com um estrondo metálico, como a tampa de um baú se fechando sobre 2 anos de sua vida, 2 anos de humilhação, dor e uma descoberta inesperada, uma força interior que ela nem sabia que possuía. O vento de outubro a golpeou sem aviso, jogando mechas de cabelo no rosto e fazendo-a estremecer. O ar da liberdade cheirava a poeira molhada, fumaça de escapamento e nicotina barata. Ellie deu o primeiro passo, hesitante, como se o chão fosse uma camada fina de gelo prestes a rachar. Tula a recebeu com a indiferença típica de uma grande cidade. O micro-ônibus sacolejava nas ruas esburacadas, enquanto pela janela desfilavam shoppings novos, vitrines reluzentes e semáforos que piscavam para estranhos. O lugar havia mudado de pele enquanto ela esteve ausente. Ponto final. Todos desçam, berrou o motorista. Diante dela, o Kremlin se erguia como um fantasma do passado, suas muralhas antigas contrastando com os prédios modernos ao redor, a única coisa que resistira incólume ao tempo. O coração apertou. Dali até sua casa eram poucos passos, se ela ainda se lembrava dos caminhos de antes. Mas os caminhos de antes não existiam mais. Onde antes ficavam casinhas baixas com janelas decoradas, agora se erguiam torres de vidro, gêmeas impessoais, sem alma. O beco onde ficava sua casa e a casa da avó era quase irreconhecível. Só um castanheiro na esquina, mais largo e escurecido pelo tempo, confirmava que ela não havia se perdido. Meu Deus, sussurrou Ellie, parando diante do portão enferrujado. A casa ainda estava de pé, e isso já era um milagre. Mas em que estado? Inclinada com o alpendre desmoronado, janelas quebradas cobertas por plástico, o jardim da frente tomados por mato alto, onde apenas algumas dálias selvagens, os pequenos sóis da avó, teimavam em florescer. E então, aqui estamos, murmurou, passando os dedos pelas tábuas escurecidas pelo tempo. 2 destroços, eu e você. Uma voz rouca a fez sobressaltar. Bem-vinda de volta, minha jovem. Era a professora aposentada, enxugando as mãos no avental desgastado, o rosto outrora bonito agora marcado pelo cansaço. Nos olhos opacos, porém, brilhava algo parecido com respeito. Boa tarde, Ana Petrovna, respondeu Ellie, reconhecendo com dificuldade a vizinha que já fora enfermeira na clínica infantil. Boa tarde, resmungou a mulher. Então voltou para casa, é? Só que casa, minha filha, não tem mais. Água cortada, luz também. Eles queriam te quebrar com isso aqui, continuou Ana Petrovna, com um tom sombrio de quem assistira a tudo de camarote. Quem são eles? Os construtores, esses abutres. Compraram o bairro todo. Só essa casa aqui ficou como um osso na garganta. Primeiro ofereceram dinheiro, sua avó não topou. Depois começaram a ameaçar. E como você herdou a casa? Aí armaram a cilada. Achavam que uma moça como você ia se assustar e assinar os papéis. Mas você resistiu. Ellie franziu a testa, confusa. Eu não me lembro de nenhuma oferta para vender a casa. E aquele seu namorado, hein? O tal de Vasily, que depois te entregou de bandeja? Ele não apareceu do nada, não. Veio mandado pelo Roman Belosioro, o chefe dessa turma de espertalhões. Só que o plano deles não deu certo. Você, boba, achou que era amor, mas ele só queria se aproximar. A cabeça de Ellie girava. Agora tudo fazia sentido. O aparecimento repentino de Vasily, a insistência, os presentes, o dinheiro plantado em sua bolsa, a acusação de desvio de verbas da escola, o julgamento. Preciso ir, disse ela, a voz abafada. Obrigada, Ana Petrovna. Ir para onde? Seguiu a vizinha, agarrando seu braço. Para um casa sem condições de morar? Já é quase noite. Fica aqui, passa a noite. Amanhã a gente pensa no que fazer. E a gente acha uma saída, pode crer. Dentro da casa de Ana, o cheiro de umidade, gatos e fumo de cigarro barato era forte, mas pelo menos fazia calor. Ellie sentou-se em um sofá afundado, abraçando uma xícara de chá. A anfitriã colocou na mesa um pote de geleia de cereja e pão cortado em fatias grossas. Come, menina. Você tá igual a um defunto. Não é assim que enterram os bonitos. Obrigada, agradeceu Ellie, pegando um pedaço. A senhora acha mesmo que tudo isso foi por causa da casa?
E você achava que era porque, retrucou Ana, despejando algo de uma garrafa sem rótulo em seu chá. Casas aqui hoje valem ouro, principalmente as antigas com história. Sabe quanto o Belosioro cobra por metro quadrado nessas caixotes dele? 1 milhão. Ela assentiu, distante. Os pensamentos vinham lentos, como se estivessem envoltos em névoa. Sempre imaginara que a casa ficava em um canto esquecido, sem valor, mas agora descobria que era justamente o contrário, uma joia cobiçada. Eles vão voltar, marcou Ana Petrovna. Pode ter certeza. Ele tomou um gole do chá e fez uma careta. Não vou vender, afirmou, baixa mas firme. É tudo que me resta da minha avó, da vida que eu tinha. Claro, claro, bufou a vizinha. Vamos ver até quando você aguenta. Quando o inverno chegar, sem aquecimento, sem água. Orgulho não esquenta ninguém, minha filha. Na manhã seguinte, ele voltou para sua casa. Por dentro, o lugar não parecia tão arruinado quanto por fora. A avó sempre mantivera tudo em ordem, e mesmo 2 anos de abandono não haviam apagado completamente seus cuidados. Ele percorreu os cômodos, tocando nos objetos como uma cega redescobrindo o mundo, o mesmo guardado antigo, as mesmas fotos na parede, a avó jovem, a mãe de uniforme escolar, o pai em sua farda militar antes de partir para o Afeganistão. Na pequena alcova de paredes descascadas, o tempo parecia ter parado. Ao abrir a gaveta do guardado, encontrou sob um monte de fronhas desbotadas, uma caixa forrada de veludo gasto. Lembrava-se, a avó nunca permitia que a abrisse. Isso aqui é a minha juventude, querida, e juventude é coisa íntima. A caixa não estava trancada. Dentro, algumas fotos amareladas, um galho seco de lilás, um anel escurecido pelo tempo e uma carteira militar. Ele folheou as páginas frágeis com cuidado. David Aronovich Chernetsky, nascido em 1918, tenente, convocado em junho de 1940. Participou da defesa de Tula em 1941. Na última página, uma anotação desbotada. Morreu heroicamente na libertação de Oriol, agosto de 1943. Da carteira caiu uma pequena foto, um jovem oficial de olhar penetrante e uma moça alta, de lenço branco de enfermeira. Estavam lado a lado sem se tocar, mas a intensidade do olhar deixava claro que havia algo entre eles. No verso escrito a lápis químico, para a memória de Verótica. Tula, Hospital número 8. Julho de 1943. Ele pressionou a foto contra o peito. A avó nunca lhe falará desse homem. Sempre mencionava apenas o avô, que ele não chegará a conhecer. Então existira outro alguém, guardado nos reconditos da memória. Tudo bem, sussurrou, recolocando a carteira e a foto na caixa com cuidado. Nós também vamos recomeçar casa. Eu não vou deixá-los levar você. Do lado de fora da janela, o vento arrastava folhas secas pela rua. O sol rompia as nuvens por um instante, iluminando o cômodo com uma luz quente, quase de verão. E naquela claridade, ele teve a impressão de que a avó jovem, decidida como sempre, estava ao seu lado, assentindo em aprovação. Uma voz irritada no corredor do comissariado militar a arrancou daquele torpor. Ela se levantou do banco duro, apertando com mais força a pasta gasta cheia de documentos entre os dedos. Uma semana para se decidir a vir até ali. Uma semana de dúvidas angustiantes, questionando se valia a pena revirar o passado. Mas o documento militar de David Chernetsky queimava em suas mãos, exigindo ação. Ao cruzar a porta do gabinete, ele sentiu uma mudança instantânea dentro de si. As costas se endireitaram, o queixo se ergueu. Aquela postura firme, aprendida nos anos de colônia, voltava automaticamente em momentos de tensão. Preciso de ajuda, disse, enfrentando o olhar descontente da funcionária atrás da mesa. Encontrei um documento de guerra e gostaria de saber sobre os parentes desse homem. A mulher, sem levantar os olhos dos papéis, resmungou. Arquivo, 3º andar, sala 312. Mas hoje não estão atendendo. Volte na quinta-feira. A senhora não entende, insistiu Ellie, a voz firme apesar do nó na garganta. São pertences pessoais de um soldado da frente. Talvez sua família ainda o procure. A funcionária finalmente ergueu o rosto, os olhos cansados misturados à irritação. Aqui não é um escritório de achados e perdidos, nem serviço de busca. Se quiser entregar o documento, preencha o formulário e deixe na entrada. Ellie colocou a carteira militar sobre a mesa. É o tenente David Chernetsky. Morreu na libertação de Oriol, em 43. Se ele tiver parentes. Ouça, a mulher empurrou o documento de volta sem sequer olhá-lo. Tem uma fila. Ou preenche o formulário ou... Uma voz baixa, mas autoritária, fez com que ambas se virassem. Na porta, um homem alto em uniforme de coronel observava a cena.
Rugas profundas sulcavam seu rosto magro, dando-lhe a aparência de alguém que vira demais e cansará demais. Mas os olhos afiados e penetrantes não deixavam dúvidas, aquele era um homem que ainda estava atento a cada detalhe. Artyom Davidovich, a funcionária se levantou de repente, como se tivesse levado um choque. Eu estava justamente explicando à visitante o procedimento, justificou-se nervosa. Ouvi como a senhora explicava, o coronel entrou na sala, o tom seco. E não gostei. Ele estendeu a mão para a carteira militar, e Ellie notou um leve tremor em seus dedos ao tocá-la. O coronel abriu o documento, e ela viu o sangue fugir de seu rosto. Onde? A voz rouca, quase um sussurro. Onde encontrou isso? Entre as coisas da minha avó, respondeu Ellie, hesitando. Não queria mencionar a prisão. Ela faleceu há 2 anos, e só agora conseguiu organizar suas coisas. Sua avó se chamava V? Perguntou ele, sem tirar os olhos das páginas amareladas. Sim, V. Nikolaevna Meshcherskaya. Trabalhou como professora de literatura na escola número 8. E antes disso, completou o coronel, a voz embargada, foi enfermeira em um hospital de campanha durante a guerra. O mundo ao redor parecia ter parado. A funcionária permaneceu imóvel sem entender o que acontecia. Mas Ellie sentiu algo se mover dentro dela, como se um fio invisível a conectasse àquele homem de olhar cansado e postura rígida. Venha comigo, disse o coronel baixinho. Por favor. O gabinete de Artyom Chernetsky parecia uma sala de museu. As paredes cobertas por fotos de guerra, prateleiras repletas de livros de história e pastas com documentos. Num canto, uma vitrine de vidro exibia medalhas. Ele indicou uma cadeira com um gesto. Sente-se. Desculpe minha reação e admitiu, passando os dedos pelas páginas do documento com cuidado reverente. Foi um golpe inesperado. Ellie se acomodou na poltrona, ainda tentando entender. O senhor conhecia minha avó? Não, respondeu ele, balançando a cabeça, enquanto folheava a carteira militar. Mas minha mãe, V. Mikhailovna, falava dela. Trabalharam juntas na escola antes e depois da guerra. Eram amigas íntimas. V. Mikhailovna? Ellie franziu a testa, tentando resgatar alguma memória dos relatos da avó. Acho que ela mencionou esse nome uma vez. Mas o que isso tem a ver com a carteira militar? O coronel levantou os olhos, e neles havia uma dor contida. David Aronovich Chernetsky. Meu pai. Nunca o conheci, continuou, a voz trêmula. Ele morreu antes de eu nascer. Minha mãe sempre disse que todos os seus documentos se perderam. Passei a vida inteira procurando qualquer vestígio, e agora você aparece com isso. Um silêncio pesado encheu o espaço entre eles, carregado de perguntas não feitas. Nossas famílias estão conectadas, murmurou Ussa, como se falasse mais para si mesma. Mais do que você imagina, uma sombra de sorriso amargo tocou seus lábios. Minha mãe me contou sobre seu primeiro amor, levado pela guerra. Um jovem professor de matemática com quem trabalhava na mesma escola. Chamava-se Nikolai Meshchersky. Ela estremeceu. Esse é meu avô. Ele voltou da guerra e se casou com minha avó. Sim, confirmou Artyom. Minha mãe disse que 2 amigas amavam o mesmo homem. A guerra os separou. Quando ele voltou, escolheu V. Nikolaevna. Minha mãe não guardou rancor. Naquela época já havia conhecido meu pai. Mas elas mantiveram a amizade, como guardiãs de uma memória compartilhada. Ussa fechou os olhos, tentando montar aquelas peças soltas de destinos entrelaçados. Mas por que minha avó tinha a carteira militar do seu pai? Suponho, respondeu Artyom, baixinho, que eles se encontraram no hospital antes de sua última batalha. Talvez ele tenha deixado os documentos com ela para guardar. Ou, hesitou, talvez soubesse dos sentimentos das duas por Nikolai e tenha pedido que cuidasse da minha mãe, caso algo acontecesse com ele. Seus dedos acariciavam as páginas amareladas como se, através delas, pudesse tocar o homem que nunca conhecera. Gostaria de fazer uma cópia, disse ele. Mas o original deve ficar com você. Afinal, sua avó o guardou por tanto tempo. Nesse momento bateram à porta. Sem esperar resposta, um jovem entrou com uma pasta de documentos. Desculpe, coronel, disseram que o senhor estava aqui. Sobre a autorização para a restauração. Ele parou ao ver Ellie congelando por um instante. Seu olhar traía algo como reconhecimento, embora ela tivesse certeza de nunca tê-lo visto antes. Belosioro, a voz de Artyom soou levemente irritada. Não vê que estou ocupado? Desculpe, o jovem corou. Volto depois. Espere, interrompeu Ussa. O sobrenome a fizera reagir. Belosioro. Você tem relação com a empresa de construção? Ele se virou surpreso. Sim, é um negócio de família. E a senhora?
Talvez sua empresa esteja interessada em demolir um quarteirão histórico perto do Kremlin, disse ela sem acusações, apenas uma constatação cansada. O coronel franziu a testa, observando os dois. Não, isso não, os olhos do jovem se arregalaram. Nós trabalhamos com restauração de prédios históricos, não com demolição. Sou arquiteto restaurador. Ilha Belosioro, estendeu a mão. Ussa hesitou um segundo antes de aceitá-la. O aperto foi inesperadamente firme e quente. Ussa Mexerskaya. E minha casa está nesse quarteirão. O interesse em sua voz era genuíno. Lá exemplares únicos de entalhes em madeira do século XIX. Estamos tentando conseguir autorização para restaurar alguns prédios da região. Minha casa está prestes a ser demolida, respondeu Ussa simples. Roman Stroyev interrompeu Artyom de repente. Sua empresa compra terrenos para construções modernas. Eles já miraram aquele quarteirão há tempo. Ilha franziu a testa. Isso é barbarismo. Aqueles prédios são patrimônio cultural. Nem todos se importam com isso, ela deu de ombros, e naquele gesto havia uma amargura que não precisava de palavras. A intensidade daqueles olhos, cheios de uma convicção que não deixava espaço para dúvidas, fez com que Ussa desviasse o olhar por um instante. Não era a primeira vez que alguém lhe oferecia ajuda, mas era a primeira vez que essa oferta não vinha acompanhada de um tom condescendente ou de um interesse oculto. Havia ali uma sinceridade que a desarmava. Chá então repetiu ela, mais para si mesma do que para ele, enquanto se dirigia à cozinha com passos lentos. As paredes do corredor rangiam sob seus pés, como se o próprio casa ecoasse o peso daqueles anos de abandono. Enquanto esperava a água ferver, ela observava pelo canto do olho, como continuava a examinar cada detalhe da sala, as molduras das portas, os rodapés desgastados pelo tempo, as rachaduras no teto que contavam histórias de invernos rigorosos. Ele tocava a madeira como se acariciasse algo vivo, algo que ainda respirava apesar das cicatrizes. Você disse que seu bisavô era marceneiro, comentou ele, sem tirar os olhos de um painel entalhado acima da lareira. Isso explica muito. Essa reza é trabalho de mestre. Não é apenas decoração, é arte. Ela serviu o chá em xícaras lascadas, cujas bordas revelavam anos de uso. O líquido quente espalhava um vapor reconfortante no ar gelado da cozinha. Meu avô costumava dizer que esta casa era como um livro, murmurou Ussa, passando os dedos pela superfície áspera da mesa. Cada risca, cada trinca, uma página da nossa história. Segurou a xícara com ambas as mãos, como se quisesse absorver não só o calor, mas também as palavras dela. E histórias assim não podem ser apagadas, respondeu, com uma firmeza que não admitia réplica. Elas precisam ser contadas de novo. Restauradas. Um silêncio se instalou entre eles, carregado de possibilidades não ditas. Ele sabia que aquele momento era frágil, como o gelo que se forma sobre um lago no primeiro frio. Bonito, mas pronto para se quebrar ao menor peso. E como exatamente você pretende fazer isso? Perguntou ela finalmente. Não é só uma questão de dinheiro. É burocracia, é tempo. Sua voz falhou por um segundo. É lutar contra pessoas que veem nesta casa apenas um terreno valioso. Bebeu um gole de chá antes de responder, como se pesasse cada palavra. Eu tenho contatos no Comitê de Patrimônio. E meu pai, hesitou, como se soubesse o peso daquele nome, tem recursos. Não todos que precisamos, mas suficientes para começar. E ele olhou diretamente para ela, eu tenho um plano. Ellie ri sem humor. Planos. Sempre há planos. Até que a realidade os esmaga. Então vamos fazer da realidade nossa aliada, rebateu ele, com um sorriso que era quase um desafio. Deixe-me mostrar. Ele tirou do bolso um caderno de anotações, cheio de esboços e rabiscos, e começou a desenhar rapidamente sobre a mesa. Ussa observava fascinada, enquanto as linhas ganhavam forma, a fachada da casa, os detalhes da reza restaurados, até mesmo o jardim dos fundos, que há anos não passava de mato seco. Isso aqui, apontou para um esboço, é a estrutura original. Podemos reforçá-la sem perder a autenticidade. E aqui, seu dedo deslizou para outro desenho, um pequeno ateliê no porão. Para exposições talvez. Ou um espaço comunitário. Ussa sentia o coração bater mais rápido. Era perigoso permitir-se sonhar novamente. E se der errado? Sussurrou. Então teremos tentado, respondeu ele, simples. Mas não vai dar errado. Não se tivermos razão do nosso lado. Ela olhou para os desenhos, para as mãos dele, jovens, cheias de energia, e depois para as próprias, marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Por um instante, permitiu-se acreditar. Tudo bem, concordou finalmente. Mas com uma condição. Ergueu as sobrancelhas, esperando. Que você não me trate como uma causa perdida.
Sua voz estava firme, quase dura. Trate-me como uma parceira. O sorriso que se abriu no rosto dele foi a resposta que ela precisava. Não de piedade, não de caridade, mas de respeito. Parceira, então, e repetiu estendendo a mão sobre a mesa. Quando seus dedos se encontraram, Usa soube que aquele aperto não selava apenas um acordo sobre uma casa. Selava algo muito maior. Encontrei inconsistências que não batem com a versão oficial. Ele fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. Os documentos dizem que você desviou dinheiro para um amante imaginário. Mas os depoimentos dos alunos, dos pais, até do diretor, todos falam de uma mulher que comprava material didático do próprio bolso, que organizava aulas extras para crianças carentes, que lutava por verbas para consertar o telhado da escola. Ellie sentiu as mãos tremularem levemente, mas manteve a postura ereta. Não era a primeira vez que alguém duvidava dela. Não seria a última. E o que isso prova? Perguntou, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Que eu era uma boa professora ou que sou uma criminosa talentosa? Permitiu-se um meio sorriso, quase imperceptível. Prova que você é uma idealista. E idealistas são perigosos para os negócios. Ele inclinou-se levemente para a frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Mas também são os únicos que mudam algo neste mundo. O ar pareceu ficar mais denso na sala. Ela entendeu. Não era um julgamento, era um teste. Seu filho acha que este projeto pode ser nosso cartão de visitas, continuou ele, como se falasse consigo mesmo. Uma casa restaurada, uma história preservada, uma segunda chance. Seus olhos, frios como aço, fixaram-se nela. Você acredita em segundas chances? Ela não hesitou. Acredito. Porque sem elas não estaríamos aqui. Silêncio. Então, empurrou uma caneta e um contrato pela mesa. Assine. Mas saiba, se isso der errado, não será apenas seu nome manchado. Minha empresa não pode se dar ao luxo de fracassar. Ele pegou a caneta, sentindo o peso da decisão em cada grama do metal. Quando sua assinatura tocou o papel, não foi apenas tinta que se fixou ali, foi um pedaço de seu futuro, frágil e cheio de possibilidades. Uma última coisa, disse quando ela já se levantava. Meu filho tem um coração grande demais para este mundo. Não o machuque. Ela não respondeu. Não com palavras. Mas quando seus olhos encontraram os dele, algo inaudito aconteceu. O homem que comandava impérios com um olhar baixou os cílios primeiro. Do lado de fora esperava, as mãos nos bolsos, o rosto voltado para a janela. Ao vê-la sair, seu sorriso foi como o sol depois da tempestade, tímido, mas inevitável. E então? Perguntou, oferecendo o braço. Ellie aceitou o gesto, sentindo o calor de seus dedos através da lã do casaco. Seu pai é impressionante. Isso é um eufemismo para terrível. Brincou ele, mas a tensão em seus ombros revelava a verdade. Conhecia bem o peso daqueles julgamentos. Não, ela balançou a cabeça. Para homem que sabe o valor das coisas. Inclusive das pessoas. Parou de andar, virando-se para encará-la. Havia algo novo em seu olhar, uma profundidade que não estava lá antes. Você sabe, murmurou, como se fizesse uma descoberta, que é a primeira pessoa que ele realmente escuta desde que minha mãe morreu. O vento febril de março mexeu nos galhos secos das árvores, como se a natureza também contivesse a respiração. Entre eles, no entanto, algo começava a florescer, quietamente, teimosamente como a grama que rompe o asfalto. Descobri que temos algo em comum, disse ele de repente com uma suavidade inesperada. Meu avô foi preso em 1937, acusado de sabotagem. Mandaram-no para um campo. Ele nunca voltou e sua casa, uma daquelas de madeira com entalhes, igual à sua, foi demolida para construir o comitê regional do partido. Fez uma pausa, como se lhe desse tempo para absorver aquelas palavras antes de continuar. Também o enquadraram, não foi? De forma suja, calculada. Encontrei fios que levam Astrueu e sua empresa. Há muito tempo eles querem limpar aquele quarteirão para a construção. Seu Vasily Kramer era homem deles. Infiltraram-se em sua confiança só para usá-la contra você. Larissa baixou os olhos. Embora suspeitasse daquilo, ouvir a confirmação doía como uma ferida antiga reaberta. Perdoe minha franqueza, Roman Stanislavich inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Mas o que há une ao meu filho? Por que permite que ele venha aqui? O que quer dele? A pergunta a atingiu com uma crudeza que a deixou sem fôlego. Larissa demorou a responder, organizando os pensamentos antes de falar. Nada. Não quero nada. Ele enxerga valor arquitetônico nesta casa. Eu enxergo nele, hesitou, procurando as palavras, a primeira pessoa em anos que me olha sem julgamento, sem piedade. Simplesmente me vê. Roman Stanislavich recostou-se na cadeira, os olhos levemente estreitados. Você o ama.
Não posso me permitir isso, respondeu ela, baixinho. Nossos mundos são demais diferentes. Isso não é uma resposta. É a única que tenho. Algo passou pelo olhar do homem mais velho, respeito, talvez compreensão. Então, mudando de tom, perguntou: e se eu lhe oferecer dinheiro? Observou-a atentamente, estudando cada reação. Pelo imóvel. Para que vá embora, comece uma nova vida em outro lugar. Não. A palavra soou firme no ar, sem desafio, sem agressividade. Apenas a constatação de um fato inegociável. Por quê? Porque esta casa é tudo o que me resta. Larissa levantou os olhos, e havia neles uma calma resoluta. E por que cansei de fugir? De mim mesma, do passado, dos olhares alheios. Quero ficar de pé e encarar as pessoas. Roman Stanislavich permaneceu em silêncio por longo tempo. Depois, como se tivesse tomado uma decisão, estendeu-lhe a mão. Bem, ajudo com a restauração da sua casa e com a recuperação da sua reputação. Mas com uma condição. Qual? Se magoar meu filho, eu a destruo. Não havia ameaça em sua voz, apenas uma certeza tranquila. Agora, vamos chamar Iliá. Ele está ansioso para saber do nosso diálogo. Do lado de fora, atrás dos vidros escuros de um carro de luxo, Victoria observava Larissa. O relatório do detetive particular estava no banco ao lado. Fotos, documentos, fatos secos sobre a mulher que, de forma inexplicável, havia cativado Iliá. O que ele enxerga nela? A pergunta a consumia. Nada de extraordinário. Aparência comum, roupas modestas, trabalho humilde. E acima de tudo, a mancha indelével de ex-presidiária, uma marca que nenhum tempo apagaria. A inveja misturava-se à perplexidade genuína. Seu círculo, pessoas ricas, belas, bem-sucedidas, era um universo à parte daquela mulher. Será que Lia realmente abandonaria tudo por... Chegamos, murmurou o motorista. Victoria viu Larissa sair da escola, ombros levemente curvados, casaco gasto, rosto cansado. Mas havia algo em seu andar, na maneira como virava a cabeça, uma dignidade quieta, uma firmeza interior que nem a prisão nem a humilhação de varrer pisos haviam conseguido quebrar. Espere aqui, ordenou ao motorista e saiu do carro. Larissa notou sua aproximação, mas não parou, não alterou o ritmo. Apenas o olhar ficou mais atento, reação instintiva de quem aprendeu a esperar golpes da vida. Larissa Viktorovna. Victoria alcançou-a, esboçando um sorriso calculado. Posso roubar um minuto? Ficaram paradas no meio da calçada, duas mulheres, dois polos de um mesmo mundo. Victoria, impecável em seu casaco de cachemira, cabelo e unhas perfeitos. Larissa com roupas desgastadas e olhos cansados, nos quais, no entanto, não havia nenhum traço de inveja. Sou Victoria Zolotogorskaya, apresentou-se, estendendo uma mão enluvada em couro fino. Ex-noiva de Iliá. Sei quem você é. Em que posso ajudá-la? Aceitou o aperto de mão com calma. Vamos sentar. Victoria indicou um banco no pequeno parque ao lado. Acho que nossa conversa será interessante para você. Quando se acomodaram, Victoria retirou do bolso um envelope. Aqui estão $100.000. Seus, se encerrar qualquer relação com Iliá, sair da cidade e começar uma nova vida. Larissa não tocou no envelope. Não recuou, não demonstrou indignação. Apenas um sorriso triste e breve tocou seus lábios. Sabe, você é a segunda pessoa hoje que me oferece dinheiro para desaparecer. Coincidência curiosa. E o que respondeu? O mesmo que respondo a você, não. Victoria franziu a testa. Escute, sua voz ganhou um tom persuasivo. Entendo. Você viu nele uma chance. Um rapaz rico, bondoso, de boa família, fascinado por sua resiliência. Mas não durará. Nosso mundo é outro. Cedo ou tarde, ele voltará para o dele, e você ficará com o coração partido. Larissa olhava além dela, para os galhos nus das árvores balançando ao vento. Por que tem tanta certeza? Porque conheço Iliá. Suas fraquezas, seu idealismo, essa mania de querer salvar o mundo. Primeiro se encanta, depois esmorece. Já aconteceu antes. Incluindo com você? Perguntou Larissa, baixinho. Victoria estremeceu como se levasse um tapa. Nosso caso era diferente. Por quê? Pela primeira vez, Larissa fitou-a diretamente nos olhos. Porque vocês são do mesmo círculo. Falam a mesma língua, têm os mesmos valores. Exatamente. Victoria mordeu o lábio. Aquela ideia simples nunca lhe ocorrerá. Apesar de toda a semelhança superficial com Iliá, de pertencerem aos mesmos ambientes, faltava algo essencial entre eles. Algo que talvez ele tivesse encontrado naquela mulher de olhos cansados e postura inquebrantável. Dinheiro. Victoria sacudiu o envelope. É sua saída. Uma chance. Minha única chance. Larissa levantou-se do banco. É permanecer eu mesma. Obrigada pela oferta. Mas não.
O telefone tocou tarde da noite. Larissa, acabando de terminar a limpeza noturna dos corredores da escola, mal teve forças para atender a porta. No batente estavam Iliá e Victoria. Seu rosto estava pálido de raiva, o dela, uma mistura de triunfo e desorientação. Conte a ele, exigiu Victoria. Conte como recusou dinheiro, meu dinheiro e o do pai dele. É verdade? A voz de Iliá tremia de dor. Seu pai lhe ofereceu dinheiro para ir embora. Larissa congelou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Conte tudo, insistiu Victoria. Como constrói essa fachada de fortaleza inquebrantável? Como recusa dinheiro só para no fim levar tudo? Como caça um rapaz rico fingindo ser uma pobre vítima? Iliá deu um passo à frente. Larissa, não é verdade? Diga ela. Mas Larissa calou-se. Qualquer palavra, qualquer justificativa soaria falsa agora. Porque no fundo sabia, seus mundos eram mesmo demais distintos, demais incompatíveis. Viu? Victoria exclamou triunfante. Nem se dá ao trabalho de negar. É tudo teatro. Acredite, só quero protegê-lo. Larissa observava as emoções se alternarem no rosto de Iliá. No rosto de Larissa, as emoções de Iliá se refletiam como um espelho quebrado, a desconfiança cortante, a dor surda e, pior que tudo, o peso do desaponto. Ela poderia ter explicado tudo. Poderia contar sobre a conversa com o pai dele, sobre sua recusa ao dinheiro, sobre a provocação barata de Victoria. Mas algo dentro dela, aquela parte que aprendeu a se proteger atrás do silêncio, travou as palavras na garganta. Por que você se cala? Perguntou Iliá, a voz tão baixa que quase se perdeu no vento. Por que não se defende? Foi então que o ronco de um motor rasgou o ar. Um SUV escuro parou frente à casa, e Artem Chernetsky desceu com um entusiasmo incomum estampado no rosto. Nas mãos, segurava um caderno velho, as capas gastas pelo tempo. Larissa, exclamou sem perceber a tensão que congelava os três no alpendre. Encontrei os diários da minha mãe. Tem tudo sobre sua avó, sobre seu pai, sobre todos nós. Só então notou o clima pesado, como se tivesse pisado em vidro sem fazer barulho. Desculpem, murmurou, passando os olhos de um para outro. Cheguei em má hora? Não, respondeu Larissa, a voz um fio de prata no ar denso. Acho que essas pessoas já estavam indo embora. Os olhos de Iliá escureceram, como se uma sombra lhe tivesse roubado a luz. Ele recuou um passo, como atingido por um golpe invisível. Então é assim, pensou. Nem uma palavra, nem uma tentativa. Às vezes as explicações só complicam as coisas, foi tudo o que ela disse, afastando-se para a penumbra do corredor. Adeus, Iliá Romanovich. Artem observou, confuso, o jovem descer os degraus com passos pesados, enquanto a bela moça de casaco caro, Victoria, o tomava pelo braço com ar de vitória. O que está acontecendo aqui? Perguntou, só depois que o carro sumiu na curva. Mundos diferentes se chocaram, respondeu Larissa, cansada. E se estilhaçaram em cacos. Entre, Artem Davidovich. Me conte sobre suas descobertas. O caderno antigo de capa desbotada repousava entre eles na mesa. Artem folheava as páginas com cuidado, como se temesse que o papel se desmanchasse ao toque. Minha mãe escreveu diários a vida toda, explicou. Mas esses são os mais antigos. Só os encontrei agora, revirando caixas velhas na Dasha. Larissa ouvia em silêncio, como se seu coração, depois de tanto sofrer naquele dia, só conseguisse bater no ritmo lento das histórias alheias. Elas se conheceram em 1941, continuou Artem. Sua avó Vera e minha mãe. Duas professorinhas, as duas apaixonadas pelo mesmo homem, seu avô Nikolai. Mas então veio a guerra, e ele foi para a frente. Trabalharam juntas num hospital de campanha, cuidando dos feridos. Foi lá que minha mãe conheceu meu pai, Davi. Virou outra página. Depois, seu avô voltou, e escolheu sua avó. A voz embargou. Minha mãe escreveu, não posso culpá-lo. Vera é mais forte que eu, mais luminosa. Ela conseguirá trazê-lo de volta à vida depois de tudo que ele viu. E depois da morte do seu pai no Afeganistão? Perguntou Larissa, estremecendo. Meu pai? Artem levantou os olhos, cheios de uma tristeza antiga. Victor Meshersky, seu pai, era amigo da minha família. Estudou com meu pai na escola militar. Morreu no Afeganistão pouco antes de você nascer. Larissa fechou os olhos. Quase não se lembrava do pai, só pelas fotos amareladas, pelos raros relatos da avó. A mãe falecera quando ela tinha 5 anos, e desde então, aquele casa e a figura serena de Vera haviam sido seu único porto. Nossas vidas estão mais entrelaçadas do que imaginávamos, murmurou Artem. Sua avó foi a pessoa mais próxima da minha mãe. Depois que seu pai morreu, elas se aproximaram ainda mais. E depois? Ele hesitou.
Depois, sua avó foi como uma segunda mãe para mim também. Cuidou de mim quando voltei da Chechênia, quando perdi minha esposa. Eu não sabia, sussurrou Larissa. Ela nunca falou. Sua avó era assim, preferia agir a falar. Uma mulher de poucas palavras, mas de um coração imenso. Artem fechou o caderno e cobriu a mão de Larissa com a sua, áspera e quente. Sabe o que entendi lendo esses diários? Que estamos todos conectados. Nossas dores, nossas perdas, nossos amores, são como fios que se tecem numa mesma tapeçaria. E essa tapeçaria é mais forte do que pensamos. Lá fora, a noite de abril envolvia a cidade em um crepúsculo macio. Em algum lugar Ilia tentava entender por que a mulher que amara não encontrara forças para lutar por eles. Mas ali na casa de madeira com esquadrias entalhadas, duas almas solitárias descobriam que às vezes, é nas ruínas do passado que se constrói um novo começo. O sol de maio inundou o velho alpendre com uma luz dourada, carregando o perfume das macieiras em flor. Larissa estava sentada nos degraus, o rosto voltado para o calor dos raios, como se buscasse neles uma resposta. 2 semanas haviam se passado desde aquela noite em que seu mundo se desfez em fragmentos de verdades não ditas. 2 semanas aprendendo a conviver com uma dor nova, a do amor perdido, a do silêncio que se tornou um abismo. O som de passos na alameda a fez estremecer. Artem Davidovich se aproximava, carregando uma maleta gasto nas mãos. Sua marcha, geralmente militar e precisa, parecia hoje mais lenta, como se o fardo que trazia não fosse físico mas uma carga da alma. Bom dia, cumprimentou, tentando um sorriso que saiu torto, dolorido. É um bom dia? Ela se levantou para recebê-lo. Talvez. Trouxe o que prometi, disse ele, erguendo a maleta. Todos os diários da minha mãe, as cartas, as fotos. Acho que você deveria lê-los. Havia algo novo em seu olhar, não apenas a preocupação de um homem experiente por uma jovem em apuros, mas uma compreensão profunda, como se tivesse reconhecido nela uma alma gêmea. Entra, convidou ela, recuando em direção à porta. Fiz chá de hortelã. Receita da sua avó, completou ele. Da minha avó, ecoou Larissa. Sim, acho que tenho muito a lhe contar. Acho que sim. Dentro da casa, o tempo parecia suspenso. Os mesmos assoalhos gastos, as mesmas fotos nas paredes e a mesma dor espreitando nos cantos, invisível mas palpável. Larissa serviu o chá com movimentos suaves, econômicos, como quem aprendeu a guardar forças para o essencial. A maleta abriu-se com um rangido discreto. Dentro, pilhas de cadernos amarrados com fitas desbotadas, envelopes amarelados, fotografias emolduradas por cartões rígidos. Minha mãe era uma mulher muito organizada, comentou Artem, retirando o primeiro caderno com delicadeza. Cada ano, uma nova pasta. Cada pensamento em seu devido lugar. Não sabia que ela os mantinha por tanto tempo. Encontrei no sótão da Dasha, quando separei as coisas para vender. Larissa recebeu o caderno, abriu a primeira página. A caligrafia impecável. A tinta desbotada. Data: 15 de agosto de 1939. Hoje conheci minha nova colega, Verótica Nikolaeva. Ela vai lecionar literatura para séries iniciais. Uma moça incrivelmente luminosa com um amor tão sincero pelas crianças. Nos entendemos imediatamente. Ela me contou sobre seu noivo, Kolenka, que está terminando a escola militar. Eu falei do meu Davi. É estranho, parece que nos conhecemos há anos. Larissa ergueu os olhos para Artem. Verótica Nikolaeva, era minha avó. Sim, confirmou ele com um aceno. Elas se tornaram amigas desde a escola. E então? Suspirou. Então veio a guerra e tudo mudou. As horas seguintes transcorreram num estado estranho, entre a vigília e o sonho, entre o presente e o passado. Eles liam os diários em voz alta alternando-se, e suas vozes ficavam cada vez mais baixas, quase reverentes, como em uma igreja. 10 de julho de 1941. Kolya e Davi foram convocados no mesmo dia. Eu e Verótica os despedimos juntas, chorando nos braços uma da outra. Agora só nos resta a amizade e a fé de que eles voltarão. 3 de setembro de 1941. Começamos a trabalhar no hospital. Eu na cirurgia. Vera na terapia. As mãos ensanguentadas até os cotovelos, mas... até os cotovelos. O coração se parte com os gemidos dos feridos. Mas quando estamos juntas, fica mais fácil. Vera é mais forte que eu. Ela sempre encontra palavras de consolo, até para os casos mais difíceis. 22 de dezembro de 1942. Recebi uma carta de Davi. Ele está em Stalingrado. Escreve pouco, apenas que está vivo. De Kolya, nenhuma notícia há 3 meses. Vera se mantém firme, mas vejo como ela se consome. Todos os dias vai aos correios, todos os dias volta com um novo desengano.
17 de fevereiro de 1943. Um milagre. Kolya está vivo. Esteve cercado, depois no hospital. Vera irradia felicidade. Eu me alegro por ela, mas no coração há um nó de preocupação por Davi. Sua divisão está no inferno da batalha. 5 de agosto de 1943. Davi veio por 2 dias antes de seguir para a ofensiva de Orel Kurs. Como mudou! Envelheceu 10 anos. Nos olhos, uma tristeza profunda. Apresentei-o a Vera. Imediatamente se entenderam. Antes de partir, deixou-me seu bilhete militar, para guardar, disse, como se pressentisse. Larissa interrompeu-se, incapaz de continuar. Artem silenciosamente estendeu-lhe uma fotografia antiga, a mesma que ela encontrara na caixa de joias da avó. Agora, olhando-a havia mais. Não eram apenas um jovem oficial e uma enfermeira, mas o pai de Artem e a mãe de Vera Mikhailovna. 2 famílias entrelaçadas pelo destino. Em setembro de 43, chegou a notificação de morte, disse Artem com voz baixa. Meu pai caiu na libertação de Orel. Minha mãe não acreditou. Procurou por contatos, até descobrir que estava grávida de mim. Ele folheou o diário até uma anotação. 20 de março de 1944. Hoje nasceu meu filho. Chamei-o de Artem como Davi queria. Um pequeno embrulho de gritos, tudo o que me restou dele. Vera esteve comigo o tempo todo, segurou minha mão, sussurrou palavras de força. Não sei como teria sobrevivido sem ela. E o que aconteceu com Nikolai? Perguntou Larissa. Meu avô? Retornou em 45, ferido, contundido, mas vivo. Casou-se com sua avó em 46. Artem mostrou outra foto, amarelada e desgastada. Um casal de noivos e ao lado uma mulher elegante com um bebê nos braços. Sou eu, sorriu levemente. Ela é sua avó e seu avô. E esta é minha mãe. Larissa observou os rostos, a felicidade brilhando nos olhos dos recém-casados e na mulher ao lado, uma tristeza serena, não inveja, mas a dor suave de quem se alegra pelo outro, lembrando da própria perda. Elas se apoiaram a vida inteira, continuou Artem. Quando seu pai, Victor, nasceu, minha mãe foi sua madrinha. Quando entrei na escola, sua avó me deu um alfabeto com uma dedicatória, para Artenka, filho de minha querida Veroka. Cresça inteligente e bondoso como seus pais. Fez uma pausa, reunindo pensamentos. Depois, seu pai seguiu os passos do avô, entrou na escola militar e lá conheceu sua mãe. Casaram-se jovens, mas 1 ano depois ele foi enviado ao Afeganistão. Larissa fechou os olhos. Essa parte da história conhecia em fragmentos. O pai morreu 1 mês antes de ela nascer. A mãe de tuberculose quando ela tinha 5 anos. A avó tornou-se mãe e pai. Minha mãe e sua avó foi como se trocassem de papéis, disse Artem. Na guerra sua avó perdeu o amor e minha mãe a sustentou. Nos anos 80 minha mãe perdeu o filho, e sua avó se tornou seu porto. Filho. Larissa abriu os olhos, surpresa. Você tinha um irmão? O rosto de Artem contorceu-se em dor antiga. Dmitri, meu irmão mais novo, morreu em um acidente de carro em 86. Tinham 16 anos. Calou-se, mas Larissa percebeu que a história não terminara ali. Havia algo mais por trás daquele silêncio, daquela fragilidade repentina. Você mencionou sua esposa, sussurrou ela. Artem olhou longamente para a janela, onde os ramos de uma macieira em flor balançavam ao vento. Acidente de carro, disse por fim. Há 5 anos, eu dirigia. Voltávamos da dacha tarde da noite. Chuva, estrada escorregadia. Um caminhão invadiu nossa pista. Tentei desviar, mas o carro derrapou. Sua voz era seca, quase militarmente precisa, mas as mãos tremiam, o rosto empalidecia. O impacto foi do lado dela. Morreu na hora. Eu saí com uma clavícula quebrada e concussão. Às vezes penso que deveria ter sido eu. Não diga isso, Larissa cobriu sua mão com a dela, instintivamente. Ela não teria querido. Eu sei, um sorriso amargo. Todos dizem a mesma coisa, que ela queria que eu vivesse, que não foi minha culpa. Mas, eu sou militar, estou acostumado a proteger quem está ao meu lado. E não consegui protegê-la. Aquela confissão, aquela abertura tinha algo de insuportavelmente humano. Assim não se falava com estranhos. Assim só se revelava a quem se sentia alma gêmea. E então eu a conheci, continuou ele inesperadamente. E algo se virou dentro de mim. Como se um círculo se fechasse, como se todas essas conexões entre nossas famílias não fossem acaso, mas um sentido maior. Larissa calou-se, sentindo que algo também mudava nela, algo profundo. Como um quebra-cabeça cujas peças faltantes finalmente se encaixavam. Sabe? Disse ela devagar. Quando fui presa, achei que tinha perdido tudo. Família, casa, reputação, futuro. Pensei que estava sozinha no mundo. Mas agora,
Agora sei que existem fios invisíveis que nos ligam aos que vieram antes, concluiu Artem, e aos que virão depois. Ficaram em silêncio por muito tempo, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo e pelo farfalhar das folhas lá fora. Duas pessoas cujas vidas se entrelaçavam muito antes de nascerem. Duas almas que encontraram uma na outra não um amor romântico, mas algo mais profundo, reconhecimento, compreensão, aceitação. Fechar os olhos, tentando imaginar o que Lari deve ter sentido. Traída, caluniada, jogada atrás das grades como um fardo indesejado. E a recente provocação de Vitória, teria alguma ligação com tudo aquilo? Roman demorou a responder, como se pesasse cada palavra antes de deixá-las escapar. Não, foi um mal-entendido pessoal dela. Veio até mim, pediu desculpas, disse que não conhecia a história toda, que agiu por ciúme. E agora eu deveria perdoá-la. A voz de Iliá se encheu de amargura. Depois de tudo que ela disse a Lari. Você não deve perdoar, interrompeu o pai, calma e firmemente. Mas precisa entender outra coisa. Fez uma pausa, como se escolhesse o melhor caminho para chegar à verdade. Por que você acha que Lari não se defendeu? Não se justificou nem para a Vitória, nem para você? A pergunta ecoou em Iliá como um golpe surdo. Ele havia se torturado com essa mesma dúvida por semanas. Não sei, admitiu finalmente. Orgulho. Magoa. Medo. Roman enumerou baixo como se falasse mais para si mesmo do que para o filho. Um medo humano simples. Quando você é traído, quando mentiras são espalhadas sobre você e o mundo se vira contra sua verdade, você para de acreditar que qualquer explicação adiantará algo, para de esperar que alguém vá ouvir, e então, se fecha. Sua voz carregava um peso estranho, quase íntimo, como se aquelas palavras tivessem sido arrancadas de sua própria pele. Você fala como se, Iliá começou hesitantemente, como se já tivesse passado por isso. Um sorriso triste curvou os lábios de Roman. Você conhece a história do meu avô, mas não sabe a da minha mãe. Também a chamavam de esposa do inimigo do povo. Também aprendeu a calar. E esse silêncio, ele fez uma pausa, como se procurasse a palavra exata, ele se enraiza. Passa de geração em geração como uma herança amaldiçoada. O ar entre eles ficou denso, carregado de coisas não ditas. Então, de repente, Roman quebrou o silêncio com um comando inesperado. Vá até ela. Iliá levantou os olhos, surpreso. Não espere que Lari dê o primeiro passo. Não porque não queira, mas porque não pode. A ferida é profunda demais. Olhou para o filho com uma expressão que Iliá nunca havia visto antes. Por trás da armadura fria do homem de negócios, transparecia algo frágil, quase vulnerável. E você? Perguntou Iliá, num impulso. Conseguiria dar o primeiro passo se tivesse perdido alguém e ganhasse uma segunda chance? Roman ficou longo tempo em silêncio, os olhos fixos na fotografia da esposa morta sobre a mesa. Quando finalmente falou, sua voz era pouco mais que um sussurro. Não sei. Uma pausa. Mas gostaria muito de acreditar que sim. Aquela mesma noite Vitória Zolotogorska fez algo que nunca havia feito na vida. Chegou à porta de uma casa alheia sem motorista, sem maquiagem, sem a máscara de confiança que sempre a protegia. Ficou muito tempo parada junto ao portão de ferro, observando como as janelas do velho casarão se iluminavam com uma luz amarela e trêmula, como se o próprio tempo hesitasse em entrar. Respirou fundo, empurrou a porteira rangente e seguiu pelo caminho de pedras até a varanda. A porta se abriu antes que pudesse bater. Lari estava ali com um livro nas mãos e o cansaço estampado nos traços, mas com uma calma estranha, como quem finalmente encontrou um porto depois de anos no mar revolto. Boa noite, a voz de Vitória tremulou, quase se perdendo no ar. Posso entrar? Preciso dizer uma coisa. Lari recuou em silêncio, fazendo espaço para que a visita inesperada cruzasse a soleira. Na penumbra do corredor ficaram frente a frente, duas mulheres separadas por um abismo de experiências, posições sociais, valores. Soube da verdade e Vitória começou baixinho. Sobre sua história. Sobre como armaram contra você. Sobre os verdadeiros culpados. De quem? Perguntou Lari sem raiva, sem triunfo, apenas com uma curiosidade cansada. De Roman Stanislavovich. Ele me contou tudo. Os olhos de Vitória caíram. Inclusive sobre a minha estupidez. Aquele gesto, a cabeça inclinada, o peso da vergonha, era tão estranho nela que pareceu quase irreconhecível. Não sei como pedir desculpas, continuou, a voz quebrando-se. Pelo que disse, pelo que fiz, nunca tinha parado para pensar como minhas palavras podiam ferir os outros. Simplesmente não entendia. Lari a observou por longo tempo, não com julgamento, mas com uma compreensão estranha, como se visse além da fachada. Sabe, disse, finalmente na colônia conheci uma mulher,
Matou o marido numa briga de bêbados. Cruel, grossa, vivia provocando todo mundo. Até que uma noite a ouvi chorar no escuro, chamando pela mãe como uma criança. Fez uma pausa. Todos nós usamos máscaras. Todos escondemos nossos medos, nossas fraquezas. Só mudam as formas. Vitória ergueu os olhos, atônita. Você me perdoa? Não, respondeu Lari, com uma honestidade que doía. Não agora. Talvez com o tempo. Mas compreendo você. E por enquanto, isso basta. Ficaram ali, no silêncio que já não era hostil, sentindo algo se mover entre elas, não uma amizade, não uma reconciliação, mas o primeiro passo rumo à aceitação de que o mundo era mais complexo do que parecia à primeira vista. Do lado de fora, o crepúsculo de maio se desvanecia, cedendo lugar à noite morna. E em algum lugar daquele entardecer Ilia Belosioro caminhava, colhendo os cacos espalhados de seu amor, de sua fé, de sua esperança, preparando-se para dar um passo que mudaria sua vida para sempre. A conversa com Vera Mikhailovna havia tocado algo profundo em Larissa, fazendo-a recordar suas próprias raízes, a avó que, apesar das injustiças sofridas, nunca perdeu a dignidade. Larissa permanecia em silêncio, sentindo um nó se formar na garganta. Nos meses passados na colônia, ela havia se acostumado a reprimir as emoções, a enterrá-las bem fundo. Mas agora, algo se quebrava naquela muralha protetora, lentamente, com dor, mas de forma inevitável. Sabe, murmurou ela, olhando para o raio de luz poeirento que cortava o ar, por muito tempo não consegui me perdoar, nem a eles nem a mim mesma, pela confiança, pela ingenuidade, por não ter reconhecido a falsidade. Achava que a culpa era minha, que eu mesma havia permitido que tudo acontecesse. Ilia deu um passo mais perto, mas não a tocou. Ficou apenas ali em silêncio, dando-lhe espaço para falar. Mas depois, ao ler os diários de Vera Mikhailovna, entendi algo, continuou Larissa com a voz mais firme. A capacidade de confiar não é fraqueza. É um domingo. Um dom que nem todos possuem. E se alguém usa essa confiança para o mal, o pecado é deles, não meu. Seus olhares se encontraram na penumbra do sótão, e algo não dito, mas infinitamente importante, se estendeu entre eles. Um fio tênue, porém resistente de compreensão. O primeiro dia na ginásio revelou-se mais difícil do que Larissa imaginara, não fisicamente mas emocionalmente. Entrar naquele prédio claro de colunas não mais como faxineira, mas como professora das séries iniciais. Sentir os olhares curiosos, avaliativos, dos colegas. Ouvir os sussurros às suas costas. Artyom Davidovich, usando suas influências, havia conseguido a revisão do seu caso e a reabilitação completa. Agora ela podia voltar à profissão que amava, mas uma coisa era a reabilitação jurídica, outra, bem diferente, era a reabilitação aos olhos da sociedade. Larissa Viktorovna, chamou uma voz conhecida, quando ela caminhava pelo corredor após as aulas. Era Helena Andreevna, a professora mais velha de russo, aquela mesma que primeiro lhe estendera a mão. Ela vinha em sua direção, acompanhada por um grupo de colegas com um orgulho mal disfarçado na voz. Apresentem-se a nossa nova colega, Larissa Viktorovna Meshcherskaya, nossa nova estrela. No ano passado, seus alunos ficaram em primeiro lugar na Olimpíada Municipal de Leitura. Larissa ficou desconcertada. Aquilo pertencia a outro tempo, antes da prisão, antes da colônia, antes que seu mundo desmoronasse. Parecia uma vida passada. Estamos muito felizes por você ter voltado ao magistério, disse uma jovem mulher de olhos bondosos. As crianças já a adoram. Aquelas palavras simples, aqueles sorrisos sinceros continham algo que Larissa nem ousava sonhar: aceitação. Não condescendência, não cortesia formal, mas um calor humano genuíno. À noite, ao voltar para casa, ela sentiu, pela primeira vez em muito tempo, algo parecido com felicidade. Frágil, incerta, mas real. Como se uma flor, adormecida por meses sob a neve, começasse a desabrochar. Outubro pintou o mundo de ouro e carmim. A casa se transformava. Os construtores haviam concluído os trabalhos de reforço na fundação e nas paredes. Artesãos restauravam os lambrequins e cornijas únicos, recuperando a beleza original do imóvel. Cada dia trazia novas descobertas, uma moeda antiga, perdida entre as tábuas do assoalho, uma fotografia amarelada, esquecida na chaminé. Num daqueles dias dourados, Vitória apareceu novamente à porta de Larissa. Mas desta vez ela era outra, sem o brilho artificial de sempre, sem a máscara de confiança. Vestida em um suéter simples e jeans com pouca maquiagem, parecia mais jovem e vulnerável. Não estou atrapalhando? Perguntou, balançando-se de um pé para outro, insegura. Queria ver como estava a restauração. Larissa a convidou a entrar. Tomaram chá na varanda, observando os trabalhadores instalarem os elementos esculpidos da varanda.
A conversa, a princípio, não fluía. Havia muito não dito entre elas. Tenho pensado muito em nossa conversa, disse Vitória, girando a xícara entre as mãos. Sobre o que você falou das máscaras. Sabe, comecei a frequentar um psicólogo. Descobri que passei a vida toda representando um papel imposto pelos meus pais, pela sociedade, pelo status. E nem percebi quando perdi minha essência. Larissa permaneceu em silêncio, deixando que ela falasse. Eu tinha inveja de você, continuou Vitória com um sorriso amargo. Não só por causa de Iliá, embora isso também pesasse, mas principalmente por sua integridade. Você passou pelo inferno e continuou sendo você mesma. Eu, ao contrário, me afoguei em luxo e nem sei quem sou de verdade. A confissão inesperada pegou Larissa de surpresa. Naquelas palavras que ela imaginava vir de uma mulher frívola e vazia ecoava uma dor sincera, um desespero por autoconhecimento. Comecei a fazer trabalho voluntário, disse Vitória após uma pausa. Numa colônia feminina. Leio livros, ajudo com questões jurídicas. Isso está me mudando, está transformando minha visão de mundo. Isso é bom, respondeu Larissa em voz baixa. Ao ajudar os outros, muitas vezes nos encontramos. Ficaram sentadas em silêncio por um longo tempo, duas mulheres separadas por um abismo de experiências, mas unidas pelo mesmo anseio de autenticidade, de honestidade consigo mesmas. Não peço perdão, disse Vitória de repente. Não agora. Seria fácil demais, muito conveniente para mim. Mas quero que saiba, estou trabalhando em mim. Quero me tornar uma pessoa melhor. E quem sabe, um dia, ecoou Larissa. E naquela resposta havia mais promessa do que qualquer palavra de consolo poderia expressar. Do lado de fora, os primeiros flocos de neve dançavam lentos, mensageiros silenciosos de um inverno que chegava não apenas como estação, mas como símbolo. Naquele velho casarão que renascia junto com suas paredes descascadas e memórias restauradas, duas almas marcadas pela dor, pelo mal-entendido e pela solidão haviam encontrado algo que nenhuma palavra conseguia definir. Não era apenas um teto, um endereço, um lugar no mapa. Era o sentimento de lar. Aquele instante em que, depois de tanto errar, você finalmente retorna a si mesmo. Quando as cicatrizes deixam de ser vergonha para se tornarem mapas de uma jornada percorrida. E era nessa aceitação, nessa capacidade de enxergar beleza justamente no que está incompleto, que morava aquela alegria quieta do renascimento, um brilho interno, invisível aos olhos distraídos, mas precioso como ouro para quem aprendeu a ver com o coração. O dezembro cobriu o mundo com um manto branco de silêncio. O casarão ressuscitado do esquecimento irradiava uma luz cálida e viva por cada janela, como se cada vidraça fosse um pequeno universo e cada detalhe entalhado na madeira, uma página de um livro finalmente compreendido. Larissa parou diante do espelho antigo, e seu reflexo lhe pareceu estranho, como se olhasse para uma versão de si mesma vinda de outra vida, de um futuro que não ousara sonhar um ano antes. O vestido branco, simples, sem rendas nem bordados excessivos. Uma coroa tecida com ervas de inverno e bagas secas. Um rubor discreto nas faces. Nada de pompa, nada de artifício, apenas aquela beleza singular que nasce quando a dor é vivida até o fim e se transforma em sabedoria. Um toque suave na porta. Na soleira, Artem Davidovich incomumente solene em seu terno escuro, como se o tecido guardasse o peso de décadas de histórias não ditas. Claro, respondeu ela, e a voz tremia levemente. Ele ficou imóvel por um instante, observando-a com uma ternura quase paternal. Você se parece tanto com sua avó, murmurou. Os mesmos olhos profundos, atentos. A mesma contenção, e a mesma força interior. Aproximou-se devagar, segurando entre as mãos uma pequena caixa de veludo desgastado pelo tempo. Vera Mikhailovna gostaria que isto fosse seu. Sua mãe guardou este broche a vida inteira. Foi um presente de sua avó, pouco antes de morrer. Larissa recebeu a caixa com dedos trêmulos. Dentro, uma peça de prata antiga, um galho delicado com minúsculas pérolas como frutos congelados no metal. É demais, sussurrou. Não, contradisse ele, suave. Nada é demais no dia em que dois sobrenomes se entrelaçam, quando o passado estende a mão ao futuro. Ajudo-a a prender o broche no vestido, e naquele gesto simples havia mais afeto do que em muitos laços de sangue. Depois, com uma formalidade que não lhe era habitual, perguntou. Permite que eu a leve até o altar? Ela apenas assentiu, sem confiar na própria voz. Aquelas palavras carregavam muito mais que um convite. Eram um reconhecimento, uma pertinência, a recuperação de uma família que há tanto tempo lhe fora arrancada. Na sala de estar, transformada por guirlandas de pinheiro vivo e velas tremulantes, reuniram-se os poucos, mas essenciais. Cada um deles havia encontrado seu lugar naquela nova vida de Larissa.
Helena Andreevna, cuja bondade fora a primeira ponte para seu retorno. Vizinhos que dividiram com ela os fardos dos dias difíceis. Colegas da escola que a acolheram como igual, não como objeto de piedade. Num canto discreto, afastada dos demais, Vitória estava de vestido azul escuro, sóbria, sem o brilho costumeiro. Seus olhares se cruzaram por um segundo através da sala, sem hostilidade, sem ressentimento. Apenas o silêncio de quem reconhece um caminho compartilhado, que ainda está por ser percorrido. Iliá esperava junto ao altar improvisado, um arco entrelaçado com ervas de inverno e fitas. Seus olhos refletiam a mesma mistura de incredulidade e gratidão que ardia no peito de Larissa. Ao seu lado, Roman Stanislavovich, o pai, parecia amolecido por uma emoção rara, como se toda a sua rigidez vital se dissolvesse naquele momento de pura alegria humana. Quando Artem Davidovich conduziu Larissa pelo corredor, cada passo era mais do que um movimento no espaço, era um avanço no tempo. Como se os fios do passado, do presente e do futuro se tecessem numa tapeçaria resistente, capaz de sustentar o peso de uma nova história. Não te tomo apenas como esposa, disse Iliá baixinho, enquanto trocavam juramentos. Tomo-te como coautora da nossa vida comum. Prometo guardar não só você, mas sua história, sua memória, seu direito de ser quem é. Não havia retórica naquelas palavras, apenas a sinceridade profunda de quem compreendeu que a felicidade verdadeira chega quando aceitamos o outro em sua totalidade, com suas cicatrizes, suas faltas, suas sombras. E eu prometo construir nosso lar, respondeu Larissa, sem esquecer as lições do passado, mas também sem ser sua prisioneira. Prometo enxergar em você não apenas quem você é hoje, mas quem pode se tornar. Quando seus lábios se encontraram no primeiro beijo de casados, o velho casarão pareceu suspirar aliviado, como um ser vivo que finalmente viu cumprida sua espera. As velas tremeluziam, projetando sombras nas paredes, silhuetas de gente que há muito se foi, mas que ali parecia se reunir para abençoar aquele novo capítulo. A primavera de 2021 trouxe ao casarão não uma, mas duas novas vidas. Dois corações minúsculos batendo em uníssono. Os gêmeos nasceram no meio-dia de maio, quando o jardim ao redor explodia em flores, como se a natureza preparasse a mais exuberante das recepções para os novos moradores. Davi e Vera, sussurrou Larissa, olhando os rostinhos adormecidos na manjedoura, em homenagem àqueles que uniram nossas vidas muito antes de nós mesmos existirmos. Iliá apenas assentiu, demasiado comovido para falar. Ficou junto à janela do quarto das crianças, aquele mesmo cômodo onde outrora vivera a avó de Larissa, onde ainda se guardavam baús com memórias do passado, onde tudo começara. Era como se o círculo finalmente se fechasse. No batizado, Artem Davidovich segurou os bebês com uma torpeza terna, como se através deles tocasse algo sagrado, a chance que o destino lhe negara de ser avô, de transmitir seu afeto e sua sabedoria às gerações seguintes. Prometo a vocês, dizia baixo, fitando os olhos claros dos pequenos, contar tudo o que sei sobre seus antepassados. Como amaram, como sofreram, como acreditaram. Prometo guardar as histórias que nos fazem humanos. Larissa, observando a cena, sentia florescer dentro de si uma alegria profunda e silenciosa, não aquele êxtase ruidoso que logo se esvai, mas a felicidade serena que se torna alicerce de uma vida. A verdadeira essência das coisas, pensava Larissa, só se revela quando menos esperamos, não como um relâmpago que ilumina e some, mas como a luz suave da manhã que vai se insinuando até preencher todo o espaço. Sua sabedoria não vinha de livros ou teorias, mas daquilo que a vida lhe havia ensinado através das cicatrizes e das curas. Vitória não aparecia com frequência, mas cada visita sua era como um sopro de ar quente em dia frio, mais íntima, mais necessária. Trazia brinquedos para as crianças, falava do trabalho no fundo de apoio a mulheres que saíam das prisões, e suas palavras carregavam o peso de quem sabe que a redenção é possível, mas não é fácil. Certa vez, quando ficaram sozinhas, Vitória olhou para Larissa com uma sinceridade que dispensava rodeios. Sabes, demorei a entender por que me importava tanto ajudar aqueles rostos. Até que percebi, em cada uma delas, eu via você. E a mim mesma a mulher em que poderia me tornar se não fosse a lição que tu me deste. Não havia piedade naquele reconhecimento, nem condescendência. Apenas a compreensão profunda de quão tênue é a linha que separa um destino de outro, de como tudo pode mudar dependendo de quem estende a mão no momento certo. Maio de 2022 vestiu Tula com um manto verde claro, perfumado pelas flores dos jardins. Na casa de janelas esculpidas, agora um ponto de referência na cidade, celebrava-se o primeiro aniversário dos gêmeos.
As crianças, recém-aprendizes da arte de caminhar, exploravam o mundo com uma teimosia encantadora, agarravam-se às pernas das cadeiras, às mãos dos adultos, até mesmo ao ar, como se quisessem abarcar tudo de uma vez, com aquela fome de viver que só os pequenos conhecem. Artem Davidovich, recém-aposentado, lia em voz alta trechos de seu livro sobre os defensores de Tula, homens que não lutaram apenas pela terra que pisavam, mas por aqueles que viriam depois, por um futuro que jamais viriam com os próprios olhos. Talvez essa fosse a mais pura expressão da humanidade, preservar o que não nos pertence para quem nem sequer conheceremos. Larissa escutava aquelas palavras e refletia sobre os estranhos caminhos da vida, que a haviam conduzido através da dor e da perda até aquele momento de quietude. Lembrava do medo de soltar as mágoas, da dificuldade em confiar novamente, da angústia de se expor ao mundo depois da traição. Olhava para os filhos, para o marido inclinado sobre um álbum de esboços, para as pessoas reunidas ali, tão diferentes com suas marcas e alegrias, suas histórias entrelaçadas, e entendia finalmente que uma casa não são paredes, nem telhado, nem alicerces. Casas são as pessoas que dão significado ao espaço. Pessoas que lembram o passado, mas vivem o presente. Pessoas cujas raízes não se enterram na terra, e sim nos corações umas das outras. Ao sair para a varanda, Larissa contemplou o jardim antigo, o novo pavilhão que Liá construíra, os balanços recém-pendurados entre duas macieiras. Tudo parecia ao mesmo tempo frágil e eterno, como a vida, como o amor, como a memória. No fundo do pomar, onde começava uma pequena alameda, ela plantara 2 carvalhos jovens, um por Davi, outro por Vera. Que crescessem juntos, que seus ramos se entrelaçassem, que se tornassem apoio um para o outro quando chegasse a hora. Que suas raízes se aprofundassem na terra de Tula, essa terra que guardava tantas histórias, doces e amargas, mas sempre verdadeiras, sempre humanas. Do interior da casa, chegou-lhe a vozinhas de Davi, e Larissa sorriu ao se virar para o que era agora seu lar, sua família, sua vida finalmente inteira, finalmente com sentido. Não voltava apenas para um lugar, nem apenas para as pessoas. Voltava acima de tudo para si mesma, para a mulher que passou pelo fogo e não se consumiu, mas se fortaleceu como aço na forja. Para a professora que podia, outra vez, compartilhar conhecimento e sabedoria. Para a mãe que legaria aos filhos não só o sangue, mas os valores forjados em sua própria jornada. Voltava para casa. E aquele caminho, sinuoso e por vezes doloroso, era o único possível, porque só ao percorrê-lo até o fim ela pôde entender o que significava enraizar-se de novo, encontrar nova sustentação, tornar-se quem realmente era.